Estamos de volta com a Eclésia. Essa semana nós estamos falando de um dos 7 sacramentos, a unção dos enfermos. E antes de irmos para o intervalo, eu deixei uma pergunta aqui para o Padre Guido. Como deve ser celebrado esse sacramento, Padre Guido? Se a pessoa, o enfermo, estiver inconsciente, ele pode receber esse sacramento? Sim, também no último instante da sua vida, pode receber este sacramento. Como também, por exemplo, imaginamos que o padre chega em cima do padre, acaba de falecer. Não, eu vou lá, eu uso aquela outra fórmula que falava no outro bloco, né? Se vivo vocês, isto é, se ainda tem algum organismo no teu corpo com vida, eu te absolvo de todos os teus pecados, né? É claro que o ideal seria aquele de não chamar o padre em cima da hora, né, com o risco até mas de chamar o padre durante o sofrimento, para que a pessoa possa receber o conforto, né, da Santa Eucaristia, do perdão dos pecados, e a família inteira possa encontrar-se reunida. Aí, respondendo diretamente à sua pergunta, Renata, o sacerdote impõe as mãos sobre a cabeça da pessoa doente em silêncio e ora sobre ele na fé da Igreja e unge logo em seguida a fronte com um óleo especial, um óleo que foi consagrado pelo bispo na missa da Quinta-feira Santa, na Semana Santa, né, que este ano não houve participação de ninguém, né? Vítimas todos do problema da pandemia. Na missa que o bispo celebra com todo o clero, consagra 3 óleos. Um óleo dos enfermos, que vai ser usado nessa cerimônia, o óleo do batismo, que o padre usa quando batiza uma criança, ungindo o peito do bebê, e o óleo do crisma, que o bispo usa quando unge a fronte do crismando, e com o mesmo óleo de crisma também o bispo traça o sinal de cruz nas mãos do novo padre, na hora da ordenação sacerdotal, né? E também os bispos são consagrados com o mesmo óleo de crisma também. Ok, que é sinal de consagração. Agora, o sacerdote pega este óleo dos enfermos, certo? E faz uma unção sagrada em forma de cruz sobre a fronte, sobre o peito e sobre as mãos. Alguém poderia dizer, padre, nós chamamos um padre, o nosso querido, que veio inclusive falecer, o padre só benzeu a fronte, e não, porque devia ser operado naquela hora, ou estava o corpo inteiro coberto, não tem problema. Em caso de urgência, somente a fronte já tem, é válido. Não se preocupem quanto a isso, certo? E esta unção tem como consequência o alívio espiritual do pecado, porque perdoa os pecados, certo? Doa a graça de Deus, diante do qual Deus, nós pedimos, é claro, que esta pessoa possa voltar também ao seu equilíbrio, retomando as suas atividades, reconquistando a saúde que perdeu. E tantas vezes também isso acontece. Por isso, gente, olha como a bondade de um Deus que, numa maneira gratuita, tendo-nos criado a sua imagem e semelhança, faz questão de acompanhar a nossa vida do começo até o último instante da nossa existência. E no caso de o doente estar consciente, Padre Guido, ele participa ativamente desse sacramento? Sim. Gente, como é importante, inclusive, o senhor deve saber que entre tantas obras de caridade de todos, sobretudo de um sacerdote, existe a visita aos doentes, não somente naquela hora, entendeu? Olha, não para fazer comparações, não é nem o caso, mas a título de curiosidade, na Europa tem muito mais padres, né, do que no Brasil. E lá tem nas paróquias um padre liberado só para visitar os doentes. Por quê, padre? Porque a Itália, por exemplo, é um país que está envelhecendo muito. São muito mais os que morrem do que os que nascem. Por isso a assistência às pessoas idosas se torna uma prioridade. Entendeu?
Por isso, visitar os doentes, confortá-lo, faz não somente bem à pessoa, mas estimula a pessoa a estar ciente do que está acontecendo ao seu redor. Certo? Eu, quando passei mal no hospital devido a uma cirurgia, eu mesmo senti a obrigação de chamar o meu co-irmão e disse: escuta, me pode trazer a unção sagrada? E ele me deu a unção sagrada, o meu co-irmão. Né? Me sinto muito contente de ter recebido aquele sacramento, né? Porque na hora que uma pessoa sofre, é aquela hora que mais sente a necessidade de estar bem com Deus. Não se pense de imediato na morte, mas também se pensa, às vezes, né? Tenho uma certa idade, estou um pouco afastado de Deus, talvez chegou o momento de pensar mais na minha vida eterna, e aí a pessoa deve ser, digamos assim, satisfeita na hora com a presença do sacerdote. E a igreja quer que seja o enfermo a participar ativamente do sacramento. Eu vou dizer mais de uma vez. Sou padre há 47 anos, os familiares que me telefonam: padre, o senhor acabou de sair daquele quarto que o homem se foi. Olha só, minha gente, quanto conforto, não uso a palavra sorriso, porque a morte não gera alegria em ninguém, mas quanto conforto nesta expressão. Como também muitas vezes me acontece de dizer, na hora da encomendação de um morto, momentos antes da sepultura, me acontece de dizer para os familiares: quero deixar registrado que nesta noite passada esta pessoa me mandou chamar e eu atendi a confissão dele antes que morresse. Dá de ver, Renata, uma viagem extraordinária de olhares, até no velório, um que olha para o outro, como motivo exatamente de conforto diante da presença do sacerdote. Por isso, meus amigos, este sacramento é para as pessoas doentes e idosas. Portanto, se já temos uma certa idade, não tenhamos medo, é motivo de grande alegria receber gratuitamente, não pagamos nada por isso. A graça de Deus, o perdão dos nossos pecados, e que nos prepara exatamente para a viagem na vida eterna, com aquela paz de Deus que nos deve caracterizar. Pode ser considerado um dom, Padre Guido? Sem dúvida, todos os 7 sacramentos são, inclusive, através desta pergunta vejo que a língua latina a senhora nunca estudou, né? Nunca, Padre Porque Guido. a palavra sacramento, como disse no começo, vem de 3 palavras: gratia, gratis, dada. Graça de Deus doada gratuitamente. É um dom. É um dom. É um presente, é um presentaço, podemos dizer. Nesse aqui de receber esta grande graça. Gente, tirem este medo que não sei como é que nasceu, que se chega o padre porque aquela pessoa vai terminar a sua caminhada aqui na Terra. Não é bem assim. Pode também acontecer, mas de uma maneira ou de uma outra isso vai acontecer. A morte, gente, não vai poupar a ninguém, nem o padre que está falando. Fique tranquilo quanto a isso. Devemos sempre estar bem preparados. Pode ser a idade, pode ser um acidente, pode ser uma doença, pode ser qualquer problema, vai acontecer para todos. Não fomos criados para ficar eternamente aqui na Terra, onde podemos passar por uma longa experiência de anos, como às vezes somente poucos dias, mas fomos chamados para a vida eterna. E a experiência aqui na Terra deve ser uma preparação imediata para uma recompensa da nossa fidelidade diante de tantos sinais de graça gratuita que Deus acaba de doar. Sempre que seja, que se forem os últimos momentos, que sejam na presença de Deus, Padre Guido. Exato. E como a igreja recomenda que seja celebrado o sacramento, caso o doente esteja lúcido, esteja consciente, deve acontecer uma confissão? Como que deve ser? Exato. A igreja acaba de dizer que o sacramento por si mesmo cancela os pecados. Como também é bom que os senhores saibam que um caso, por exemplo, de um batizado de adulto, quando uma pessoa adulta recebe o batismo,
O batismo é válido também como confissão. São perdoados os pecados. Não é obrigado a confessar-se. Entendeu? Agora, a igreja quer que a pessoa esteja ciente e possivelmente seja também preparada para uma bela e santa confissão sacramental. Mas, repito, que o sacramento já por si mesmo tira as consequências do pecado. Padre Guido, qual é a fórmula da administração desse sacramento? O senhor comentou que é feita o sinal da cruz na fronte, na testa, nas mãos e nos pés. Existe uma fórmula para ser feita nesse momento? Sim, exato. A fórmula é a seguinte, né? Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, Ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Esta fórmula é pronunciada na hora que o padre faz a unção, na fronte principalmente, e também depois nas mãos, no peito, ou opcionalmente também nos pés. Em casos extremos, Padre Guido, por exemplo, um caso que é bem polêmico ou controverso, alguém que tentou um suicídio, e esse suicídio não se concretizou, a pessoa sobreviveu, mas está no hospital. A igreja libera que essa pessoa receba esse sacramento? Repito e rispondo esta pergunta com a mesma frase que pronunciei em língua latina. Em caso de urgência, omnis sacerdos pontifex. Cada padre é papa. Para dizer, todos os poderes são usados em benefício da pessoa. Por isso o padre pode intervir. Interessante. Na vida de um grande santo, que é padroeiro dos padres, um francês, São João Maria Vianney, mais conhecido como santo cura da cidade de Ars, uma aldeia. Um dia, uma mulher desesperada procurou pelo padre na casa paroquial, porque esta mulher acabava de receber uma notícia. O seu esposo, no momento de uma crise depressiva, amarrou o corpo, o pescoço a uma pedra e do alto da ponte do rio que passa pela cidade se jogou, se afogou. O corpo estava boiando. Uma multidão de gente olhando este corpo boiando, certo? E a pedra estava no fundo do rio. E esta mulher chegou na casa do padre desesperada, Renata, gritando, eu sou uma pessoa de igreja, eu não merecia isso, o meu esposo está no inferno, fez o pior dos pecados, tirou a sua vida, que é o dom mais importante que Deus dá para a pessoa humana. E o padre deixou esta mulher um pouquinho falar, desafogou um pouquinho, e depois disse, senhora, inspirado por Deus, senhora, o seu esposo está salvo. Mas não, falou aquela mulher, o senhor não entendeu, ele se matou, o corpo dele está boiando no rio. O seu esposo está salvo. E disse o padre, é verdade que o seu esposo se matou, mas, senhora, da ponte até a água tem um espaço. Naquela fração de segundo, o seu esposo se arrependeu e Deus aceitou o perdão. Não podia fazer mais nada. Tinha tudo para morrer e morreu. Mas se arrependeu naquele espaço da ponte até a água. Então vem exatamente uma pergunta. Quem somos nós para julgar? Portanto, não devemos julgar a ninguém, mas devemos usar aquela mesma misericórdia que caracteriza o estilo de Deus, que não castiga, mas que ajuda a pessoa até o último instante da sua vida para poder se encontrar com a graça de Deus.
Então está liberado, não é, Padre Guido? Exato. Quem julga é Deus, não nós julgamos. O sacerdote pode conceder a indulgência plenária para um enfermo que está nos últimos instantes de vida? Sim, não somente. A indulgência plenária significa a remissão total dos castigos temporais merecidos pelos pecados cometidos e já confessados, mas permanece sempre um castigo pelas obras feitas. Este perdão chama-se de indulgência plenária. E temos dois tipos de indulgência plenária que somente o padre pode dar. Primeiro, esta aqui, na indulgência plenária, na hora da morte, e outro também, uma indulgência plenária aplicável às almas do purgatório, especialmente nos primeiros 8 dias do mês de novembro, que é dedicado às almas, cumprindo 5 itens que se ganha nesta indulgência plenária, cujo merecimento vai para as almas: visitar um cemitério, ou visitar uma igreja e rezar pelas almas, confessar-se, oferecer a Santa Comunhão pela alma, renovar a profissão de fé e rezar um Pai Nosso nas intenções do Papa. Veja que a igreja não pede dinheiro, não tem nada disso, é um gesto que todos nós, gente, podemos ter um nome e sobrenome diferente, nacionalidade também diferente, mas quando se fala da morte somos todos iguais. Todos temos os nossos entes queridos que apelam para a generosidade da nossa oração. E na hora da morte, o sacerdote tem também o poder de dar uma indulgência toda particular, chamada, sempre em língua latina, in articulo mortis, na hora da morte. Na hora da morte, o sacerdote absolve, através desta indulgência, de qualquer pecado, digamos assim, que até dos maiores, pode ter sido até excomungado pela igreja, volta dentro do rebanho de Deus. Olha a bondade de Deus e a bondade também do magistério, que interpreta fielmente o projeto de Deus em benefício da humanidade. Padre Guido, o que o sacerdote pode falar para a família de um enfermo que gostaria que essa pessoa recebesse esse sacramento, se está ou nos últimos momentos ou se passa por uma situação delicada, mas essa pessoa não praticava a fé católica, não era batizado? Como o sacerdote pode conversar com essa família? Certo. Em primeiro lugar, se o doente estiver no hospital com tantas pessoas, né, eu prefiro dizer para os familiares: podem aguardar um pouquinho no corredor, prefiro ficar sozinho. Esta é a minha dinâmica, a estratégia que eu uso. Me sinto muito mais à vontade e vou dizer mais um pormenor. Prefiro visitar os pacientes na hora que os familiares não estão presentes. Também até para tirar aquele medo que se tem, chegou o padre, acabou. Não, eu me encontro só e procuro explicar a alegria do dono da vida, procuro explicar também como nós somos todos encaminhados para o céu, né? Procuro dizer como às vezes deixamos de lado o cumprimento das nossas tarefas, isto é, procuro fazer tipo de uma história religiosa da vida do paciente, que acompanha, às vezes não tem nem a palavra mais, mas tem os olhos, inclusive se aconselha a falar sempre bem perto do ouvido. Por qual motivo? Porque o ouvido é o último dos sentidos a morrer. Não sei quem... Podem perguntar para os médicos que vão dar a mesma confirmação. Falar bem claro, bem suave no ouvido. E às vezes vejo até pacientes que respondem com um sinal, né, ou dos olhos, às vezes ou até com a mão, fazem que estão entendendo, etc., né? E procuro dar o conforto explicando. Depois, falar para os familiares também, se esta pessoa nunca frequentou a igreja ou talvez abandonou, não por isso, este raciocínio deve tornar-se um peso neste momento. Colocamos sempre a misericórdia de Deus que supera a fraqueza humana. Por tão grave que seja o nosso pecado,
o nosso estilo de vida será sempre inferior à misericórdia de Deus. E aqui aproveito, porque é catequese pura, para dizer, temos um minutinho ainda? Ainda temos, podemos. Obrigado, é que passa uma hora no instantinho, passa né? rápido. Aproveito para dizer, gente, pelo amor de Deus, repito, pelo amor de Deus, saibamos colocar Deus diante da nossa fraqueza humana. Há pessoas que chegam a confessar-se dizendo, Padre, o pecado que eu fiz é tão grave que nem Deus pode perdoar. Pelo amor de Deus, não diga nunca uma frase desta, porque você está pecando contra o Espírito Santo. Você está colocando um limite a Deus que nem Deus pode perdoar. Mas quem é a senhora? Quem é o Senhor para dizer uma coisa desta? Por tão grave que seja o pecado, será sempre inferior à misericórdia divina. Diante disso, minha gente, podemos sorrir e dizer desde já obrigado, Senhor, porque a presença dele, sobretudo nos momentos difíceis da vida, se transforma num conforto, na aceitação do que está acontecendo e que irá acontecer também para cada um de nós. E criaremos uma aproximação cada vez mais profunda com a nossa fé, que nos ajuda a afastarmos-nos das ocasiões que nos podem levar ao pecado e ao mal. Diante disso vem a minha próxima pergunta, Padre Guido. Se Deus pode perdoar todos os nossos pecados, se a unção dos enfermos tem o poder também de perdoar os pecados, quer dizer que a gente pode viver sem a presença de Deus, porque no nosso último momento Deus vai perdoar os nossos pecados? Como é que deve ser a nossa vida? Olha, usamos a lógica. Ninguém de nós sabe quando isso vai acontecer. O estilo de vida do autêntico cristão, qualquer que seja a profissão de todos nós, sou um sacerdote, posso ser um pai de família, posso ser qualquer profissão, eu sou chamado a santificar o momento presente. Isso é dar o gosto ao que eu estou fazendo para subir no caminho da perfeição cristã. Seria o caso de abrir uma página, que é uma aula, de uma doutora da igreja, Teresinha, do Menino Jesus, que faleceu somente com 24 anos e é considerada doutora da igreja. Dentro do seu mosteiro de 4 paredes, das quais nunca saiu, quando esta religiosa se retirava no seu quarto para o merecido descanso noturno, ela fazia sempre esta oração: Senhor, o que eu devia fazer durante este dia, fiz. Agora vou dormir, e vou dormir já. Porém, toda vez que o meu coração bater durante esta noite, eu quero que seja um ato de amor para você. Renata, até o descanso noturno virava uma oração. Quando esta religiosa chegava na hora de se alimentar, também com as demais freiras ia no refeitório e fazia uma oração no mesmo patamar. Senhor, eu tenho que alimentar o meu corpo. Cada colher de sopa que eu tomar, quero que seja um ato de amor para você. Por isso, este raciocínio que a senhora me apresentou, que tantas pessoas infelizmente fazem, cuidado, aproveito para corrigir este raciocínio, porque nós não somos donos do tempo. Tudo o que pode acontecer um instantinho foge ao nosso controle. Por isso é sempre bom estar com a graça de Deus. Não pensar no final da vida, ou outro dia, eu não sou dono do tempo. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas fica essa catequese, essa aula que o Padre Guido deu. Sua bênção, por favor. Exato. A bênção de Deus é todo-poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Muito obrigada, Padre Guido. Eu que agradeço.
Obrigada por essa aula, por essa catequese. Até uma próxima oportunidade. Certo, obrigado. Agradeço você também que acompanhou a gente nesse programa. Fiquem com Deus, boa noite, até a próxima.